Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Voltamos com a nossa terapeuta, Graciele Reimongato. Hoje a gente vai falar de novo um pouco mais a fundo, mais dicas para você saber mais sobre a postura sistêmica. Bom dia. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Que bom. Graciele, você começou essa semana mais um grupo, né, de postura sistêmica ativa. E eu queria saber contigo assim, qual que está sendo o principal desafio que você está percebendo no grupo? Então, é muito bacana iniciar um grupo novo, uma turma nova de postura sistêmica, porque é sempre uma novidade para mim também o que acontece no curso. E cada grupo se forma por uma necessidade comum, né? E eu sempre lanço uma pergunta para todas as pessoas que vêm para o curso, e a pergunta é: qual é a sua necessidade no momento? O que te faz falta agora? E nas outras turmas eu percebi que as pessoas trouxeram coisas muito pontuais. Falta dinheiro, falta felicidade, falta paz na família, falta parar de procrastinar, né? Coisas bem pontuais. E nessa turma, que é a nossa quarta turma desse curso já, eu percebi que as pessoas estão com uma necessidade diferente. E é uma necessidade de se sentir inteiros, de experimentar a vida com mais leveza, tá mais puxado para algo mais amplo, né? E eu achei super interessante esse novo que o grupo está trazendo. É claro que cada um vai ter uma razão para não estar se sentindo assim, né? Mas, no geral, como é que a gente faz para se sentir inteiro? Então, é claro que aqui eu vou dar algumas dicas, porque isso é bem complexo, e durante o percurso do curso eu ofereço então uma parte teórica, onde eu sim explico o que significam as leis sistêmicas, o pertencimento à ordem e ao equilíbrio, e como nós podemos aplicar essas leis sistêmicas na vida real, no dia a dia, no relacionamento com o marido, com os filhos, com os pais, no trabalho, com os amigos. Tem muitas pessoas que se doam demais nas relações e se frustram justamente por não ser assim, não se sente recompensado. Um equilíbrio. Sente um desequilíbrio nessa relação, ou com o marido, ou até com os filhos, ou nas relações, né, com os amigos, e inclusive no trabalho, porque tem muitas pessoas que se dedicam muito no trabalho e não são reconhecidas, né? E o que a gente traz, então, na postura sistêmica? Quando eu falo da teoria do pertencimento, da ordem do equilíbrio, a teoria é uma coisa e trazer para a prática é outra. Então, as pessoas querem se sentir mais inteiras, mais disponíveis para lidar com os desafios do dia a dia, e ainda assim sentirem alegria, sentirem disposição, sentirem felicidade. É muito comum que quando acontece algo que te sequestra, um desafio muito grande, a energia baixa. Só que conforme a gente vai compreendendo qual é a nossa estrutura interna, mesmo naqueles dias que você tem desafios intensos, você ainda tem uma motivação para conseguir continuar e tem uma sensação interna de felicidade. Percebe? Então, para mim, esse é o suprassumo da postura sistêmica, é isso. Porque mesmo naqueles dias que são muito, muito, muito difíceis ou muito desafiadores, você está pacificado por dentro. Tá? Então, quando as pessoas falam, eu quero me sentir mais feliz, eu quero me sentir mais inteiro, a gente precisa entender o que significa se sentir inteiro. E aí eu vou trazendo o conteúdo, claro que de acordo com a necessidade do grupo, e trazendo o conteúdo teórico e a prática. O que eu preciso fazer então na prática para me sentir mais completo, mais inteiro? E aí entra a pergunta: quem sou eu? Quem é você? Quem é a Carla? Né? Quer dizer, para começar isso você precisa se conhecer. O primeiro momento quem sou eu aqui e agora? Quem sou eu nesse exato momento da minha vida? Né? Quem sou eu?
Então, se eu pensar nisso, eu posso falar, eu sou uma mulher que eu gosto da vida, eu tenho habilidade de falar bem com as pessoas, eu me dou bem com as pessoas, e eu posso pensar, mas eu também não tenho um relacionamento muito legal, porque os relacionamentos para mim não dão certo, e eu posso começar a identificar quem eu sou nesse exato momento. E esse é o primeiro passo. Quem sou eu, aonde eu estou agora? Mas assim, te cortando um pouquinho, geralmente quando faz essa pergunta, quem sou eu ou quem é você, a gente costuma se apresentar diferente, né? Você coloca seu nome e a sua profissão. Pois é. Então, nada sistêmico. Né? Essa resposta não é nada sistêmica, ela é totalmente mecanicista cartesiana, né? Que é o jeito que a gente aprendeu tenta a sempre lidar. encontrar a nossa função. Não exatamente quem a gente é, mas qual que é a nossa função. Isso. E se eu for filha de alguém importante, ou de uma família importante, pode ser que eu fale, eu sou a Graciele, filha do fulano. E aí, tipo... Quer dizer, um desajuste gigantesco. Isso. E se o meu pai não for um fulano conhecido, eu vou falar quem eu sou, qual é a minha profissão, e eu vou falar, Deus me livre se as pessoas descobrirem de quem eu sou filho. Percebe? Tá vendo como é comum isso e como é impactante? Para quem não conhece as leis sistêmicas não percebe o impacto disso, mas para quem conhece já percebe o quão grave que é essa violação. Tanto quando eu digo eu sou filha do fulano de tal, tanto quando eu digo Deus me livre se souberem da onde eu vim, por exemplo. E tanto uma afirmação quanto a outra vai ter uma consequência bem desastrosa, porque quando a gente olha com os óculos sistêmicos de novo, quando eu digo eu sou filha do fulano de tal, aquilo que o meu pai ou a família dos meus pais construíram não é meu, né? Não me é de direito usar isso que ele é para benefício próprio, ainda mais para impactar as pessoas, tá? É diferente de eu me posicionar de uma maneira, sim, esse é o meu pai, essa é minha mãe. É muito diferente. E quando eu digo Deus me livre se eles descobrirem de onde eu vim, eu estou violando completamente o pertencimento, estou excluindo aqueles que são tão importantes na definição de quem eu sou. Então, autoconhecimento, né? O que significa autoconhecimento? O que significa descobrir quem eu sou? Autoconhecimento eu defino por saber quem eu sou, no sentido de quem está aqui, quem está aqui, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, não para os outros, para mim mesma. Eu preciso responder para mim quem eu sou. E aí aquilo que eu incluo aqui dentro, o movimento que eu faço de ajuste interno vai impactar o entorno sem eu precisar falar. Uhum. É impactante a diferença que dá quando as pessoas compreendem o que é incluir o pai e a mãe na própria existência. Que você pertence, né? É quando você pertence a um primeira sistema, lei, onde né? você sabe onde você pertence. Como eu sei quem eu sou? Quando eu sei onde eu pertenço no primeiro viés, né? Onde eu existo? Eu só existo a partir desse homem e dessa mulher. E eu só posso experimentar a vida a partir desse homem e dessa mulher. E eu vou poder me movimentar na vida de uma forma fluida quando eu reconheço a minha fonte, tá? Porque se eu não tiver essa conexão, é um vínculo indissolúvel o momento em que é passada a vida adiante. É um vínculo indissolúvel, independente de quem os meus pais são, independente de qualquer fator externo de comportamento, de agressividade, de violência, de o que aconteceu com os dois. Eu preciso considerar
a vida. E se você tiver uma situação desafiadora em relação aos pais, é preciso reconhecer isso também, porque essas leis sistêmicas não são leis que a gente enfia a goela abaixo e passa a trazer o pai e a mãe para o convívio, por exemplo, mesmo tendo um desajuste grave lá atrás. Esse ajuste, ele é num outro nível, não é esquecer tudo, apagar o que de mal aconteceu e trazer os pais para o convívio. Eu preciso saber qual é a distância segura entre eu e os meus pais, tendo pais funcionais ou disfuncionais. Percebe como são tantas informações, tantas informações. Então as pessoas não precisam achar que agora vão ter que trazer os pais para dentro de casa, mesmo se eles não forem boas pessoas. Precisa trazer para dentro do coração só. Uhum. Quer dizer, em um momento você precisa sentir, em outro momento você precisa raciocinar. Isso. É harmonizar o conhecimento com o movimento interno e a ação, né? Eu gosto sempre de falar que postura sistêmica é a maneira como eu me posto, como eu me comporto, como eu me movimento na vida a partir da minha postura externa, né, de como eu me apresento para a vida e como eu sou recebida pelas pessoas, como as pessoas me percebem, tanto no meu jeito de me portar externamente, quanto o meu conteúdo interno. E detalhe, o conteúdo interno, ele impacta mais do que esse visual externo. Então, quando eu falo de postura sistêmica, eu não estou falando de você estar sempre maquiado, cabelo arrumado, roupa ajustada, peso certo, aquela pessoa perfeitinha. Não, é muito diferente disso. A postura significa você validar aquilo que você tem por dentro, aquilo que é adequado a partir do bom senso, percebe? Então eu posso estar na minha casa, cuidando da horta de uma maneira totalmente desprovida de salto, maquiagem, cabelo arrumado e estar numa postura adequada, uma postura funcional. Que relação que isso tem com as máscaras que a gente usa no dia a dia? Ai, muito bom isso. Então, eu vou voltar na minha própria experiência, né? Até eu conhecer o pensamento sistêmico, o conhecimento sistêmico, eu funcionava de uma determinada maneira. Então, eu funcionava a partir dos meus medos, dos meus traumas, das minhas inseguranças. E no olhar do Ho'oponopono, a gente chama tudo isso de memórias, né? Todos nós temos as nossas próprias memórias, as pessoais e aquelas que a gente herda da família. E enquanto a gente não tem o conhecimento, a gente vai funcionar a partir desses conceitos dessas memórias. Junto com isso vem o que é comum socialmente falando, o que é adequado no grupo onde eu convivo. Então, se eu tiver um grupo de amigos e eles funcionam de determinada maneira, é bem comum que eu vou me comportar como eles. E assim a gente vai vivendo a vida. Antes de eu conhecer o pensamento sistêmico, então eu funcionava muito com o que era socialmente aceitável e, claro, que de acordo com aquele conteúdo interno de memórias e de traumas que eu tinha, que são meus, né? Que eram meus. Quando eu conheci o pensamento sistêmico, eu percebi que eu tinha um esforço muito grande para manter uma aparência de estar sempre feliz. Eu buscava muito a validação pelos outros, eu precisava ser aceita, eu precisava ser aceita, eu precisava ser aceita. Se eu saísse num lugar e as pessoas não falassem, nossa, como você tá bem, nossa, como você tá bonita, eu ia para casa de certa forma frustrada, mas eu não percebia isso. Eu percebia que tinha dias que eu ficava mais quieta e recolhida quando eu voltava de um lugar, de uma festa, de um almoço, de um encontro, e tinha dias que eu voltava super de bem. E aí, quando eu conheci esse pensamento sistêmico, eu me dei conta que eu ficava bem quando eu era validada.
Todas as pessoas necessitam da validação. Todas as pessoas necessitam ser aceitas e se sentir pertencentes. Absolutamente todas as pessoas. Mas quando eu já tenho essa informação interna, isso não é mais, passa a não ser mais uma necessidade de aprovação de todas as pessoas com quem eu estou convivendo. Quando aqui dentro está ajustado onde eu pertenço, de onde eu vim, quem eu sou, essa informação ela impacta. Então eu não vou mais ter medo de não ser aceita. Então o meu comportamento, ele é a partir daquilo que tem dentro. Quer dizer, quando você passa a se aceitar. Isso, quando eu passo a ter consciência da informação de quem sou eu. Aí, de novo, na minha própria história, eu nunca tive problemas com os meus pais, eu sempre tive apoio deles, eu sempre fui nutrida de muitas oportunidades e mesmo assim eu estava desconectada da fonte, eu estava desconectada deles. Aí você pode perguntar, nossa, mas como assim? Como que você se dava bem com os pais, você teve uma vida apoiada por eles e mesmo assim estava desconectada? Porque a tristeza que eu sentia era desconexão, a culpa que eu sentia era desconexão, o medo de não ser aceita era desconexão. Então, a minha história pessoal, mesmo sendo apoiada pelos pais, eu já falei isso numa outra live, não garante a minha conexão. Se tem uma pessoa que não foi criada pelos pais, ou que foi violada pelos pais de alguma maneira enquanto criança, isso não diferencia ela de mim de estar mais ou menos conectada, porque é um outro viés que valida a conexão. Né? Então, quando eu olho para a minha história, os meus traumas me desconectaram dos meus pais. E quando eu olho para as minhas próprias memórias, crenças e os traumas, o que mais eu experimentava era um sentimento de culpa. Tá? E isso eu criei esse estado interno e essa ideia de culpa em função de algumas circunstâncias que aconteceram na minha vida. E é muito comum que as pessoas tenham memórias de medo, tá? Memórias de culpa e memórias de escassez. Medo, culpa e escassez é o que é mais comum na vida de quase todas as pessoas, porque são memórias que são arcaicas, né? Então, no meu caso era a culpa que era mais forte, e o que acontece com alguém que é culpado? Alguém que sente culpa não consegue se sentir merecedor. Percebe? É tão óbvio. Então, mas isso você também, acredito que sofra influência do próprio meio, porque, por exemplo, você falou assim, mas eu tive uma infância legal, os meus pais sempre me apoiaram, né? Me deram tudo e tal. E é muito comum a gente ouvir assim, você viu o que aconteceu com fulano? Nossa, mas ele tem uma família tão boa, como isso, né? E quando alguém tem um comportamento desajustado, a gente fala assim, mas também, né, com aquela família. Isso. Quer dizer, a gente valida o comportamento pela situação da família. E não necessariamente a pessoa que tem uma condição, né, que aparentemente normal, parece assim, não, você tem que ser perfeito, né, porque você teve uma estrutura familiar. Então, todas essas percepções, elas têm com base um julgamento do que é socialmente construído, né? Qual é a cultura da sociedade onde a gente vive, ela norteia esses julgamentos padronizados. A gente está o tempo todo recebendo essa informação, Isso. né? Então, como, Gra, você sempre foi uma pessoa que aparentava ser tão bem, sempre tão alegre, tão disponível. As minhas amigas falam, nossa, você que levava o povo para cima, você que era animada da turma. Sim, só que eu descobri que eu tinha um esforço muito grande para manter aquele nível de estado aparentemente estar bem, tá? Então, aí você fala, nossa, mas os seus pais eram tão presentes, né? Como você pode ter essa nuance de tristeza profunda, de culpa, de não merecimento?
né? Porque existe um conteúdo que a gente está alinhado também, que ele é oculto, ele não está perceptível pela consciência, mas inconscientemente nós carregamos todo o conteúdo de todo o nosso sistema. E se eu falo assim, o meu sistema realmente é pesado, eu vou cortar aqui e o que ficou para trás ficou e eu vou seguir a minha vida daqui. Você pode até tentar e pode até funcionar por um tempo, mas existe uma consciência maior que não permite. Então, nessa consciência maior existem leis que não permitem violar as conexões fundamentais, esses vínculos, né? Não permite exclusão, não permite desordem. O que é desordem? Quando eu digo meu pai não presta, eu estou dizendo eu sou tão melhor do que ele. Então, automaticamente eu me posiciono num lugar maior. Desordenou. Tá? Aí, trazendo um pouco para a vida real. Mesmo eu tendo essa vida socialmente boa, né? Socialmente considerada uma vida muito bem apoiada, e realmente foi, eu violava com a minha mãe. Por quê? Eu queria sempre ajudar a minha mãe, eu queria sempre resolver por ela, eu queria sempre dar o conselho certo, eu achava que eu sabia mais do que ela. E isso não é um comportamento incomum, né? Claro. É um comportamento muito comum no sentido de fazer por amor. Não era fazer porque eu achava que ela era boba, era fazer por amor. E independente do motivo pelo qual eu faço e eu me coloco superior, né, entre aspas, esse superior, é violação. A única maneira que eu posso ajudar os meus pais que não conota numa violação é contribuir com eles de alguma forma, ajudá-los de alguma forma, por amor embasado pela gratidão. Então eu sou muito bem sucedida hoje e eu sou muito grata pelos meus pais por eu ser bem sucedida. E por gratidão eu ofereço algumas coisas para os meus pais. Se os meus pais não têm necessidade financeira de nada, é mais fácil não violar. Agora, se eu sou uma pessoa que eu fui muito diferente do resto da família, eu tive sucesso, eu tenho recursos financeiros, eu tenho uma estabilidade financeira e para trás ninguém teve. Esse é o maior desafio nosso enquanto adultos bem-sucedidos, se os familiares não foram bem-sucedidos. Porque é uma tendência de auxiliá-los motivada por um sentimento de culpa. Ou motivado por um movimento de, meu Deus, eles não têm, de pena ou de culpa, ou de querer fazer por. Então, eu violo essa hierarquia com os meus pais quando esse movimento, ele me coloca maior do que eles. Daí eu saio do meu lugar de filho sempre é menor, e me coloco num lugar maior como o provedor. Vai ferrar. Tá? Agora, como eu faço esse ajuste? Eu preciso encontrar um ajuste interno onde eu auxilio, mas eu permaneço menor. Você continua no seu lugar. Como fazer isso, né? O curso de postura sistêmica. Como fazer isso? No curso a gente vai auxiliar cada um. Primeiro movimento é quem sou eu, onde eu pertenço, quem faz parte desse. Então eu ofereço exercícios, atividades em que a pessoa, quem estiver disponível, é claro, porque não são todas as pessoas que conseguem efetivar também, tá? Às vezes tem uma nuance tão desafiadora, tem uma neutralidade tão grande que a pessoa não consegue nem fazer o exercício. Tá? Então, se acontecer isso com alguém que estiver no grupo ou com alguém que quer iniciar essa jornada, precisa se conscientizar que você é a pessoa mais importante da sua vida e que você merece ter uma vida bem-sucedida. Você precisa começar a nutrir uma informação de que sim, a vida pode ser boa e não existem pessoas privilegiadas.
Essa possibilidade de ter uma vida boa, ela está para absolutamente todas as pessoas, independente de qualquer circunstância. É uma decisão pessoal. Ser bem-sucedido é uma decisão pessoal. E não importa o buraco que a pessoa esteja, não importa onde você se encontra nesse momento agora, é possível a partir de uma decisão pessoal. Tem um preço? Tem, né? Para mim não foi fácil. E eu olho para a minha vida e eu sempre considerei a minha vida uma vida privilegiada. Nossa, meu pai isso, minha mãe aquilo. E quando eu me dei conta, o tanto que eu estou violando quando eu falo, mas o meu pai, como se eu fosse melhor do que alguém que não teve pai, como se eu fosse melhor do que alguém que não teve mãe, como se eu estivesse numa situação mais adequada diante de quem teve falta de dinheiro, por exemplo. Isso precisa ser limpo da nossa cabeça, porque não existe essa diferença. Também tem uma outra consequência, né? Quando você olha para trás e fala assim, nossa, eu tive uma vida perfeita, por que eu não sou feliz? Aí entra a culpa, né? O chicotão. E aí até é um ponto muito importante esse que você trouxe agora, porque teve um grupo de postura sistêmica lá no primeiro grupo, e eu trouxe toda essa percepção, né? Autorresponsabilidade, você é responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida. E eu fui bem rígida, assim, eu fui bem pontual de uma forma até imperativa, né? E aí eu percebi que as pessoas falaram, meu Deus, mas eu sou uma merda mesmo. Olha o que eu fiz com a minha vida. Eu fui a responsável. Olha que porcaria de pessoa que eu sou. E eu falei, opa, o que tá acontecendo, né? Então, no momento em que a gente começa a entender que nós somos 100% responsáveis, não é momento de fazer autocrítica, é momento de identificar, tá? Então, eu adulta, 100% responsável, isso faz sentido? Faz. E aí eu olho pra trás e falo, meu Deus do céu, quanta porcaria que eu fiz. Que bom que eu tô enxergando agora. Aqui no momento presente eu posso fazer algo diferente. E é muito comum que a gente entra com o auto-julgamento e autocrítica e começa o chicotinho valendo. O que acontece quando eu faço isso? E eu fiz, tá? Anos da minha vida eu fiz isso. Eu entro num estado de vítima novamente. Vítima de quem? Do meu eu crítico, do meu eu julgador, do meu eu autoexigente. Aí ferrou de novo. Então eu perdi anos, gente, anos da minha vida nesse padrão de autocrítica. E aí eu motivava mais ainda o meu estado limitante, que era o vitimismo, porque a característica mais forte que eu tinha era de vítima. Nossa, mas você nunca pareceu vítima, Gra. Nossa, isso não faz sentido. Então, vítima não é aquela pessoa que fala culpa do meu marido, culpa dos meus pais que não me deram nada, eu sou uma vítima de alguém que me violou. Não. Vítima é quem resmunga de qualquer coisa, né? Então, vamos dizer que a manicure comeu um pedaço da minha cutícula e me machucou. Aí eu chego em casa e falo, Carla, você não sabe o que aconteceu. Olha só, olha o que aquela mulher fez. Meu Deus, tirou um bife do meu dedo. O que eu tô sendo? Vítima da manicure. Quem pegou o carro e foi lá fazer a unha? Fui eu. Quem escolheu ela como manicure? Fui eu. Não tô falando da minha manicure, tá? Que ela é ótima. Não tira bife. Mas eu tô dizendo que tem coisas do dia a dia, tem situações banais que faz com que nós nos comportemos pontualmente como vítimas. E a gente nem se dá conta, a gente não se dá conta. Se eu reclamo do buraco da rua, eu tô sendo vítima do buraco da rua. Se eu reclamo que, nossa, tá tão seco, né? Tantos dias que não chove, eu sou a vítima do tempo, do clima de Deus, né? Então, a gente precisa se tocar que a autorresponsabilidade é muito, muito, muito mais amplo e mais desafiador que a gente imagina.
Não é fácil. Uma pessoa que é bem-sucedida não significa que ela é autorresponsável a ponto de não ser vítima. Percebe? Ah, eu não, eu sou responsável, eu cumpro com o meu dever, eu faço o meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu valido a minha responsabilidade. Mentira! Não significa só isso, não é que é mentira que a pessoa não é responsável. Mas não ser vítima é muito maior do que isso. Significa sair completamente do julgamento. Tá? E a gente percebe, essas percepções vão vindo com o tempo, quando a gente vai trabalhando, né, com a constelação e atendendo as pessoas, que é muito comum que a pessoa que é autocrítica, a pessoa que julga demais, que tem muitas pessoas que são julgadores severos, né, e ainda são bem-sucedidos, mas são, né, vivem reclamando, vivem na exigência. São pessoas que estão rompidas com a mãe. Tá? Então a gente vai percebendo quando o julgamento interno vai cessando, é sinal que a conexão fundamental com a mãe está começando a acontecer. E assim, é tudo muito tênue, né? Porque uma autocrítica te faz melhorar, mas é diferente de uma autocrítica que te derruba, por exemplo. Isso, porque se eu olho para você e eu falo, Carla, como a gente pode melhorar aqui? E você me fala, olha, eu acho que você tem que ter uma postura assim, ou você faz isso, ou você faz aquilo. E eu falo, ai, credo, né? Nossa Senhora. E eu trago pro pessoal isso. Se eu me abro para receber uma opinião sua, eu vou pegar a opinião sua e falar assim, com isso eu vou melhorar, né? Teve uma vez que a gente organizou um curso aqui e eu perguntei para a pessoa que veio dar o curso, eu falei, tem algo que a gente possa melhorar, né? E ela pontuou coisas assim, num nível de exigência que eu falei, nossa Senhora! E aí eu pensei na estrutura que ela tinha, né? Falei, nossa, mas lá onde ela dá curso sempre, no próprio espaço dela, não é assim, porque ela tá tão exigente aqui no meu espaço, né? E eu senti E aí, junto com isso, veio a percepção da autorresponsabilidade. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero ter um ambiente precioso, eu quero ter um ambiente acolhedor, agradável, eu quero que as pessoas cheguem aqui e se sintam tão confortáveis e com tanta apreciação que elas nem querem ir embora. E foi isso que eu informei para ela quando eu pedi se tinha algo que pudesse melhorar. E quando ela me disse, eu me posicionei como vítima no primeiro momento, e no segundo momento eu falei, é claro que eu vou tomar isso para mim, eu deixo ela com o que é dela e eu trago para mim e eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Porque tudo pode melhorar. Então, ali eu percebi que eu já estava sabendo lidar com o meu vitimismo, que era muito, muito, muito forte. E o meu movimento de ser vítima, ele era relacionado com ser aceita. Porque se as pessoas me vissem como coitada, nossa, você trabalha tanto, né, Gra? Nossa, a tua vida é tão corrida, né? Isso também é ser vítima. Então, eu me movimentava de um jeito que eu causava isso nas pessoas. As pessoas achavam que eu era a pessoa mais ocupada do mundo, que eu estava sempre num movimento intenso, que eu não parava, tal. A minha vida tinha um fluxo intenso, mas os meus resultados não eram... eu não me considerava bem-sucedida pelo movimento que era a minha vida. Eu não era bem-sucedida. Você queria ser reconhecida como uma pessoa ocupada, como uma pessoa que fazia muita coisa. Porque daí eu era aceita. Mas o problema não estava nos outros, o problema estava em mim, porque eu não validava quem eu era. Eu não validava que eu era uma pessoa digna de ser validada, entendeu? Então, por que eu não funcionava de uma maneira a eu validar aquilo que eu fazia? Por quê? Porque eu tinha um sentimento oculto de culpa. Então, o sentimento, a memória da culpa, ela não estava na minha consciência, ela estava oculta, impactando na minha vida.
Então, se eu não me sinto merecedora, e o meu sentimento era de não ser merecedora, porque eu pensava assim, nossa, tal pessoa, uma amiga minha que era muito dedicada, merecia ter o que eu tenho. Eu nunca fiz nada para merecer isso. Então eu me sentia culpada me sentia não merecedora, e eu achava que tal pessoa deveria ter o que eu tinha e não eu. Então eu achava que eu era muito privilegiada pelo pouco que eu fazia. E isso era um sentimento de não merecimento. E esse sentimento de não merecimento, eu não sabia que ele era impulsionado por um sentimento de culpa. Tá? Então, até isso fazer sentido e até eu ver de onde vinha a culpa, foi muito tempo de trabalho interno. Né? E aí, quando eu me dei conta disso, aí eu tive que lidar com a causa, foi muito desafiador lidar com isso. Muito, muito, muito desafiador. Eu fiquei muitos anos trabalhando com a culpa. Então, hoje eu consigo compreender o que aconteceu lá atrás. Compreender não significa aceitar e falar, claro, né? Que bom que isso me aconteceu. É muito diferente. E quando as pessoas falaram, você tem que aceitar o que aconteceu, eu falava, não vou aceitar nunca. Eu ficava muito brava. E aí eu reforçava o meu sentimento de culpa, porque eu não aceitava. Então, o aceitar, que isso fique bem claro, isso tem a ver com consentir. Aquilo que eu não posso mudar, eu preciso dar um lugar. É dolorido? É dolorido. Foi muito dolorido. Tá? Só que hoje eu dou um lugar e aquela dor não abaixa a minha vibração mais. Não te influencia mais. Não me influencia num sentido de me fazer isso. Porque a postura é importante. Né? E aí o que me veio, que é muito legal, assim, eu fiquei muito feliz quando me dei conta disso. Quando eu era pequena, os meus pais me traziam para aula de balé. Então eu moro aqui em Toledo e os meus pais moram em Vila Nova, que é um distrito. E os meus pais, eles me deram isso também. Eu vinha pro balé 2 vezes por semana. Eu, minha irmã, meus irmãos também vinham para curso de música, inglês. Eles sempre nos proporcionaram isso. Então, o que me salvou foi a minha postura. Mesmo que ela era só externa. Tá? Então, toda aquela fragilidade que eu tinha internamente, ela foi amparada por uma postura externa que eu aprendi no balé, né? Então, essa postura ela pode ser aprendida, tanto essa postura externa quanto a postura interna. Então, quando eu penso no tanto que faz sentido para mim a palavra postura sistêmica, é por causa da minha história, por causa daquilo que aconteceu realmente na minha vida, né? E eu sou muito grata pelos meus pais, por eles terem me proporcionado tantas coisas e eu poder hoje enxergar com esses olhos, porque antes eu sentia, eu não mereci tanto, eu nunca fiz por merecer. Então, quando eu me sentia não merecedora, tudo aquilo que os meus pais fizeram não funcionava em mim. Quando eu reconheci e acolhi com amor e gratidão, aí a gente floresce. E a gente sofre bastante influência também com alguns conceitos, né? Por exemplo, essa tua postura poderia ser confundida com humildade. Um barulhinho aqui, você vê no celular. Poderia ser confundida com humildade. Né? Por exemplo, nossa, eu tenho tanto, fulano não tem, eu sou humilde, né? Eu não precisava aceitar tudo isso. Ou então aquela outra, né? Dinheiro, né? Não te leva para o céu. E a gente vai usando esses conceitos. Eu me orgulhava dessa humildade. Eu achava que essa era a característica mais rica que eu tinha, era essa humildade. Disfarce. Você estava lidando todo Eu estava disfarçando. Quando isso ainda me dava uma sensação de bem-estar, eu sou humilde, porque eu sou humilde, porque eu sou humilde. Entendeu? É farsa isso também. Você buscou uma justificativa para um comportamento disfuncional teu, que a sociedade mesmo valida, né? Exatamente. Então, como eu faço esse ajuste, né?
Então, humildade não tem a ver com esse movimento aí de eu não mereço. Isso aí é uma falsa modéstia, na verdade, né? Um super disfarce. E falsa modéstia é algo assim que está mais inserido nas pessoas do que elas possam imaginar. Então, humildade, eu posso reconhecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho, de uma forma humilde, tá? Eu me curvo diante de tudo, eu agradeço os meus pais, eu agradeço todo o sistema que me trouxe até aqui, inclusive os desafios, as dificuldades que eu tive, e isso sim é humildade. Tá? Isso sim é uma humildade que fortalece. Então eu preciso mensurar sempre o seguinte, quando eu penso em postura, isso que eu estou experimentando me fortalece ou me enfraquece? E o corpo, ele vai responder instantaneamente a isso, tá? Às vezes até a postura tá assim, mas aqui, bem nesse ponto, né, da boca do estômago, ele prende. Se prendeu, precisa olhar. Se sentir algum desconforto. Né? Então, se prender aqui é porque te segura, né? Se é uma coisa que é boa, você sempre vai sentir ampliar aqui. Quer dizer, de novo, volta para o autoconhecimento. Volta para o autoconhecimento e para a postura. Que é um dos principais fundamentos do curso de postura. Né? O autoconhecimento. De novo, o que significa autoconhecimento para mim? Autoconhecimento significa quem sou eu, a partir de onde eu vim, a partir desse primeiro vínculo fundamental e indestrutível. Nada destrói o vínculo de pertencimento que a vida nos dá, nada, nenhum vínculo. Se eu me relacionei com alguém, esse vínculo vai permanecer para sempre. Não tem como eu falar, vou apagar a Carla porque eu quero romper com esse vínculo que eu fiz com ela. Não existe essa possibilidade. E aí, até você perguntou antes, né, antes de começar a live, como isso impacta na nossa profissão, né? Então, esse estar disponível para a vida, essa conexão, essa validação do vínculo, me coloca disponível para todas as áreas da minha vida. É uma consequência para eu ter um relacionamento bem-sucedido, é uma consequência para eu ter uma vida profissional bem-sucedida, porque se eu começo a me validar, se eu começo a realmente reconhecer quem eu sou com amor, né, com amorosidade, com a minha autoestima mais forte, é claro que eu vou me dar bem profissionalmente. Não tem como dar errado. Significa que eu não vou ter desafios? Claro que não, né? Cada parte da nossa vida, cada circunstância que a gente experimenta vai pedir um posicionamento, né? Então, se eu tenho um plano e eu quero subir na minha carreira, o que eu preciso fazer para ter? Eu vou ter que me desenvolver e eu vou ter que desenvolver mais essa estrutura interna para eu poder chegar. E tudo o que há entre o aqui e o agora e o meu estado desejado, que seja um progresso de carreira, eu vou ter que lidar com cada nuance. E aí a diferença é que eu vou estar com mais potência para lidar com esses obstáculos, né? Os obstáculos sempre vão existir. Ele pode te enfraquecer ou de repente você lidou, né? Atravessou, de repente você está andando na rua, um carro te fecha, aquilo pode destruir teu dia, você pode desviar do carro depende do que você depende do que está interno, né? Então é bem isso. Você consegue ter recurso para lidar com o obstáculo, com a dificuldade, seja ela qual for, né? Essa conexão com os pais, eu gosto de falar muito isso também. Para mim, descobrir isso, compreender, entender como isso funciona, me deixa mais perto de Deus. Eu hoje entendo o que significa fé. Era totalmente distorcida a minha definição de fé. A minha definição de fé era distorcida, a minha definição de liberdade era distorcida, a minha definição de ser bem-sucedida também
era totalmente... meu Deus, não tinha fundamento, né? E aí, com esse percurso, eu consegui entender tantas coisas e hoje eu consigo me sentir mais próxima de Deus, eu consigo saber o que é realmente a fé, esse confiar. E aí isso está ligado muito com a física quântica, com a lei da atração e com essa... Está muito na moda de falar que nós somos co-criadores, né? Eu não entendia isso. Como que eu posso ser responsável por co-criar uma coisa física, um carro, uma casa, sei lá o que é o desejo da pessoa, uma bolsa cara, ou sei lá o que é o desejo da pessoa, né? Como eu vou co-criar isso? Então a gente começa a compreender tudo isso. Isso é assim, por exemplo, automático, você aprendeu uma vez, está conectada, não rompe mais? Ou esse rompimento ainda tem chance de acontecer? Então, eu adoro suas perguntas, meu Deus. Postura sistêmica ativa. Então, eu não vou lá e faço um movimento na constelação, ou agora na postura sistêmica e eu tomo os meus pais. Tomei meus pais, agora, né? Vou para a vida. Não, né? Postura sistêmica ativa. Todos os dias eu preciso estar nesse movimento de inclusão, de ordem, de equilíbrio. Então eu trago para toda a minha experiência de vida esse conteúdo, esse conhecimento como uma filosofia de vida. Não tem outro jeito a não ser trazer para a experiência absolutamente com todas as relações. Então, é um movimento contínuo. Bert Hellinger diz, ele fala, quando me perguntam como eu estou, eu digo, cada dia um tanto mais completo. Então, o que significa isso? Se eu tenho uma fonte, né? Até eu estou fazendo uma fonte lá na minha casa, justamente como arquétipo disso. E essa fonte jorra água para cima. Então ela jorra e ela cai numa parte, daí ela cai em outra, sabe aquelas fontes romanas? Se eu desligo aqui, o que acontece com o resto das partes onde daqui nutre, né? É um efeito cascata. É um efeito cascata. Aqui vai terminar e aqui vai terminar, só uma questão de tempo. Então, se eu interrompo esse fluxo, como, já jorrou água que chega. Já encheu. É só uma questão de tempo. Então, é o exemplo ideal para a gente entender que esse fluxo de conexão com os nossos pais precisa ser contínuo. Então, a gente precisa trazer isso para uma postura de vida contínua. Postura sistêmica ativa. É contínuo, é um movimento contínuo. Por isso que é tão desafiador e por isso que a gente precisa continuar se nutrindo do conhecimento. Não são esses 10 dias do curso de postura sistêmica que vão salvar a vida de ninguém. Isso é uma pitada do que é necessário para que a vida possa fluir de uma maneira mais saudável, realmente fluida, sabe? Então precisa ter uma decisão, precisa ter uma disposição para fazer o que é necessário. Essa parte mais desafiadora. E precisa ter um pouquinho de amor próprio. Um mínimo de amor próprio que tiver, ou um despertar que a vida pode ser boa, já é suficiente para dar o start. É uma ferramenta para você perceber que dá para viver melhor. Quer dizer, dá para você se sentir inteiro, se sentir bem sucedido, né? E a cada dia você tem que estar disponível porque vai vir mais coisa. Sim. É uma coisa que não acaba mais. Quando vem essa paz? Eu quero... como que é uma palavra que eu gosto de usar? Não é paz eterna. Sabe quando morre alguém? Como a gente fala? Descanso eterno? Não. Tem outra palavra que diz, agora a minha vida tá, né? Morreu. Essa paz, definitivamente, né? Ela é um estado de morte, né? De morte em vida, daí, porque não existe. Quando o marido fica perfeito, ele perde a graça.
Quando o trabalho fica perfeito, ele perde a graça. Quando eu consegui absolutamente tudo que eu queria e eu não tenho mais desejos, o que me motiva para a vida? Não tem graça. Então, é o desafio que nos motiva e a gente fica numa expectativa de que, quando eu tiver a minha casa, então eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele sofá e aquela cama e aquela cortina, daí sim. Aí você compra a cortina, você compra o sofá, você compra o carro e você percebe que aquela sensação de vazio não foi embora. Acorda. Se vocês sentem isso em alguma situação da vida, precisa encontrar o que internamente está vazio, porque o externo não vai suprir essa necessidade, não vai preencher o vazio, nunca. A gente já sabe disso, só que a gente fica caindo na mesma armadilha todo dia, como se tivesse fora aquilo que nos faz feliz. Por isso que é preciso fazer rivalidades todos os dias. Postura ativa, postura sistêmica ativa. Esse curso que a 4ª turma agora começou na segunda-feira. Quem tiver interesse pode entrar ainda ou aguarda a próxima turma? Como é que funciona? Nossa, hoje é quarta-feira, só se estiver muito disponível. Só se estiver muito afim de pegar todo o conteúdo de segunda, terça e quarta. E o de hoje porque precisa digerir, precisa... sabe quando a gente come alguma coisa e precisa metabolizar? Porque você não come e o negócio sai, né? Tem todo um funcionamento do organismo que metaboliza. E o conhecimento sistêmico ele é assim também. Então, quem tiver vontade de entrar nessa turma vai ter que estar muito disponível. Senão espera para a próxima. Pode acompanhar nossas lives, né? Sim. Pode acompanhar as colunas também, né? Todo domingo. E mandar pergunta. Claro. Compartilhar alguma experiência, alguma sensação. Estou super disponível para contribuir. Tanto no Facebook quanto também pessoalmente, né? A gente disponibiliza os números do telefone, pode mandar as mensagens sem se identificar, se for o caso, né? Estou muito disponível, vou adorar receber perguntas e poder contribuir de alguma forma. Que bom, Gra, foi novamente um prazer. Obrigada. Um aprendizado. Acho que todo mundo que vai assistindo vai, nossa, isso aqui faz sentido, isso aqui, né? As fichas vão caindo. As fichas vão caindo, né? Muito fiozinho que vai se ligando de novo e a gente vai percebendo, né, que é possível ter uma vida mais tranquila, mais feliz, talvez plena. Sim, essa plena aí que é a palavra que eu queria antes. Olha, veio a palavra. Essa plenitude, ela só para fechar, né? Ela é condicionada a um momento. Então eu tenho um momento pleno e depois eu volto para a vida real. Eu experimento a apreciação, mas ela passa. E aí eu vou encarar a minha vida de novo, mas eu não vou encarar como se fosse o fim. Eu vou encarar, sim. Eu fico no movimento. Então não existe aquela plenitude eterna. Era isso que eu queria falar antes. Existe um momento pleno. E aí eu volto para a vida real. Você alcança, daí volta. Alcança e continua. E aí fica mais... aí vem motivação. Né? Eu permaneço no percurso. Rumo àquilo que me traz felicidade, me traz alegria. O desafio que me faz eu provar que eu posso, que eu consigo. Né? Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Até a próxima quarta-feira, às 11 horas. Obrigada, beijo.